gente vai falar hoje? Vamos falar, então, sobre o contrato de trabalho. O contrato de trabalho é um ajuste que pode ser tácito ou expresso. Veja, quando eu falo de um contrato tácito, eu estou falando de um contrato que se presume pela mera conduta, pelo mero comportamento das partes. Não há nenhuma exteriorização de vontade, embora o contrato seja, sim, um ato de vontade. Quando você pactua um contrato, há liberdade, há vontade de ambas as partes. Mas esse contrato de trabalho ele pode ser tácito, aquele que se presume da vontade das partes, bem como ele pode ser expresso. O contrato de trabalho pode ser tácito, como pode ser expresso. Ora, se ele é tácito, presume-se a partir da vontade das partes, da conduta das partes, certo? Sem que haja exteriorização. Essa é, por favor, desliga essa aqui para botar aqui na câmera do celular. Oi? Dandara também chegou agora. Quem ingressou agora, por favor, desliga o microfone. Kessia, Dandara, desliguem o microfone para a gente poder, para o áudio transcorrer de maneira mais fluida aqui para os demais colegas, porque o microfone está criando interferências involuntárias acaba criando interferências involuntárias. Kessia, por favor, tá me ouvindo, Kessia? Uhum. Desliga o microfone, por favor. O microfone está desligado, porque eu não estou mexendo. O quê? Eu ainda estou te ouvindo, Kessia. Pronto. Maiana também, que ingressou agora, se tiver com o microfone ligado, por favor, desligue. Bem, prosseguindo então, o contrato de trabalho, ele é um acordo tácito ou expresso. Já falei para vocês o que é tácito. Presume-se da mera conduta das partes, do comportamento das partes. E o expresso pode ser escrito ou também pode ser verbal. Professor, então o verbal não é tácito? Não, não é tácito. O contrato verbal, ele é um contrato expresso. Você externalizou sua vontade. A via foi verbal, a maneira foi verbal, mas ele é um contrato expresso. Okay? O contrato tácito é aquele que se presume da vontade das partes. Desculpe, se presume da conduta das partes. Então, o contrato de trabalho ele pode ser tácito ou expresso, por isso ele é um acordo tácito ou expresso, mediante o qual as partes ajustam, certo? Direitos e obrigações recíprocas. Ele é tradicionalmente um instrumento jurídico, um veículo jurídico da liberdade e da vontade. E o contrato de trabalho é também um instrumento de dirigismo contratual. Ok? É um instrumento de dirigismo contratual. Então, o que ocorre? Esse contrato de trabalho, o que é que isso quer dizer? Ele ser um instrumento de dirigismo contratual. Quer dizer que o Estado prevê algumas normas padrão que vão integrar com, como é que eu posso dizer, de maneira automática, certo? Como um contrato de adesão. Então, vão integrar de maneira automática esse contrato. Um estuário mínimo normativo de cláusulas que vai integrar esse contrato. Um patamar mínimo de direitos vai estar de acordo aí com aquele patamar mínimo civilizatório, ok? Então, esse contrato de trabalho, ele também é um instrumento de dirigismo contratual. Veja que, quando eu falo de contrato de trabalho, eu estou falando exatamente do contrato de emprego. Por quê? Porque, embora o nome mais técnico para o contrato de trabalho seja contrato de emprego, é usual, é comum na prática, tratar o contrato de emprego como sinônimo de contrato de trabalho. Tanto é assim que a própria CLT diz que o contrato de trabalho é aquele que equivale à relação jurídica de emprego, certo? Então, muitas vezes se acostumem a entender o contrato de trabalho como sinônimo de contrato de emprego.
Então, o nome tecnicamente mais adequado é contrato de emprego, mas você pode falar em contrato de trabalho como sinônimo. O que é esse contrato, então? Um negócio jurídico, tácito ou expresso, mediante qual uma pessoa natural ela se obriga a prestar os seus serviços, uma prestação pessoal dos serviços, certo? Vai prestar o serviço de maneira pessoal, de maneira não eventual, subordinada e onerosa, a uma outra pessoa, uma pessoa jurídica, uma pessoa física ou um ente despersonalizado, despersonificado, ok? Então, na verdade, a gente está falando de um acordo de vontade, tácito ou expresso, através do qual uma das partes coloca na condição de pessoa física o seu serviço à disposição. E essa outra pessoa vai dispor desses serviços, é um tomador do serviço que vai dispor desse serviço com determinadas características. São aquelas que a gente viu na aula passada. Pessoalidade, onerosidade, não e subordinação. Além de pessoa física, que eu já falei para vocês, que é também um elemento caracterizador da relação de emprego. Ok? Essas características materiais do contrato de emprego e do contrato de trabalho dizem respeito, então, ao modo de prestação do serviço, e vão refletir aquelas características, aqueles elementos caracterizadores do empregado e, consequentemente, da relação de emprego. A CLT vai falar, no artigo 442, que o contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Então, você vê que ela trata o contrato de trabalho como sinônimo de contrato de emprego. Quanto a esse artigo 442, existem alguns comentários na doutrina que são muito interessantes. Muitos autores, a exemplo de Rodrigues Pinto, vão dizer que esse conceito é, de certa forma, tautológico, e que ele não diz nada além do óbvio, mas que ele existe com o único objetivo de demonstrar que a CLT adotou a teoria contratualista da relação de emprego, que a gente vai falar hoje. A gente vai falar um pouco dessa teoria, dessa adoção, né? Na aula passada, a gente falou sobre a natureza jurídica da relação de emprego. Tinha natureza jurídica de contrato, natureza jurídica de contratual, então, mas não os contratos civis, não teoria contratual tradicional, a teoria contratual moderna, aquela que diz que ela é um contrato diferente dos antigos contratos já conhecidos do direito civil, como contrato de comodato, contrato de compra e venda, contrato de arrendamento, não é nada disso. Não é mandato, não é nenhum desses. É um contrato específico de natureza trabalhista, com elementos caracterizadores específicos. Mas a teoria adotada pela CLT é a teoria contratual, embora ela sofra influências da teoria anticontratualista, certo? Nos termos ali do artigo 2º da própria CLT, certo? Então, como eu disse para vocês, a corrente que prevalece é a da teoria contratual moderna, ok? E aí, a gente tem alguns autores demonstrando esse certo acordo teórico, como Delgado vai falar, que o texto seletista ele resulta de um acordo teórico entre as correntes contratualistas e acontratualistas. Embora o direito do trabalho seja tido como majoritariamente um ramo do direito privado, existem alguns autores, mas aí é uma corrente minoritária, mas existem, certo? Que vão defender que o direito do trabalho é um terceiro gênero, não é direito público nem direito privado, mas seria um direito social diferente dos direitos privados e dos direitos públicos. Majoritariamente, o direito do trabalho é um ramo do direito privado, ok? Sendo assim, a gente pode dizer que o contrato de trabalho ou de emprego é um contrato de direito privado. Contrato de direito privado, apesar dessa dicotomia público-privado ser um tanto superada e utilizada mais para fins didáticos, em razão de uma série de fenômenos que decorrem aí da evolução do direito nesse paradigma pós-positivista, do neoconstitucionalismo, da evolução da matéria e dos direitos fundamentais após o fim da Segunda Guerra Mundial, e como os direitos fundamentais têm aí um efeito irradiante sobre o direito privado, constitucionalização do direito civil, uma série de fenômenos que vão mitigar muito
essa dicotomia, essa separação estanque entre direito público e direito privado. Então, a gente tem que ele é um contrato de direito privado, é um contrato bilateral, certo? Um contrato bilateral. Por quê? Porque gera obrigação para ambas as partes, para empregador e para empregado. É um contrato principal ou acessório? Principal. É um contrato principal, ele não depende de outro contrato. Pelo contrário, ele é um contrato complexo e pode contar com outros contratos que lhe sejam outros contratos periféricos ali que vão ser, então, satelitários, que vão orbitar em torno do contrato de emprego, tem uma ligação mais próxima com ele. Professor, dá um exemplo disso aí, como o contrato de trabalho é um contrato principal e vai ter um contrato acessório a ele. Exemplo, contrato de trabalho do jogador do Neymar. Neymar tem um contrato de trabalho com um determinado clube, hoje em dia o Paris Saint-Germain, mas ele tem também um contrato de direito de imagem, no qual o clube usa a imagem dele nos patrocínios e em campanhas para trazer o público para o estádio. Esse contrato é um contrato vinculado ao contrato de emprego dele com o clube e tem aí uma outra repercussão, é um contrato de direito civil, regulado pelas normas de direito civil, mas está, sim, vinculado ao contrato de emprego desse jogador de futebol, ok? Então, veja que é um contrato principal, o contrato de trabalho. Vamos lá, admitir aqui Lucilene que chegou. Seja bem-vinda, Lucilene. Peço, por favor, que quem acabou de ingressar, Lucilene, no caso, mantenha seu microfone desabilitado para não ocorrer interferência involuntária na aula, ok? Então, como eu dizia, o contrato de emprego é um contrato oneroso também. Além de ser de direito privado, bilateral, principal, ele é oneroso. Por quê? Porque as partes contribuem com uma ou mais obrigações economicamente mensuráveis, certo? Tem um valor econômico, principalmente do ponto de vista aí do empregado no âmbito específico da relação de emprego, que é o mais importante para nós, porque a gente sabe que o contrato é um elemento caracterizador à onerosidade e que essa onerosidade ela está presente para a caracterização no polo contratual do empregado. É um contrato também comutativo, porque há equivalência nessas prestações de ambas as partes, certo? Ele é um contrato comutativo, porque tem prestações equivalentes que vão independer, elas não dependem de qualquer evento aleatório, de evento de sorte, de acontecimento incerto, ok? É um contrato comutativo, mantém um regular equilíbrio entre as prestações. Um contrato consensual também, porque, como eu disse, ele é instrumento de liberdade e ele só se dá através do consenso. Nenhum empregado é obrigado a trabalhar para ninguém se assim não desejar. E nenhum empregador é obrigado a contratar qualquer empregado que seja, se também assim não desejar. Ora, e esse contrato é um contrato solene? Não, não é um contrato solene. É um contrato, então, não solene. Por quê? Porque não exige uma formalidade, não exige forma específica para sua celebração. Como a gente viu, o contrato de trabalho pode ser, inclusive, tácito. Ora, professor, tácito. O que isso quer dizer para quem chegou depois? Tácito é aquele que se presume do comportamento das partes. Ou seja, ele não é nem verbal e nem escrito. Como assim? Uma pessoa começou a trabalhar, eu comecei a me valer desses serviços prestados por ela, chegava no decorrer, no final da semana, eu dava uma contraprestação, um valor a ela, nunca disse a ela que ela era minha empregada ou meu empregado, nunca deixei claro que tinha intenção de contratá-la, ela também nunca deixou isso claro, mas a gente atuou como se estivéssemos numa relação de trabalho e essa atuação se mostra pautada ali, nessa atuação se mostram presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego. O fato vai ser que, pelo princípio da primazia da realidade sobre a forma, teremos um contrato de trabalho equivalente a uma relação de emprego, nesse caso concreto, mesmo que ninguém nunca tenha dito, concordado, manifestado vontade. Por quê? Porque nós agimos em conformidade com quem desejava
esse tipo de contratação. Então, veja o quanto o contrato de trabalho é um contrato não solene, ele é não solene. Também é um contrato de trato sucessivo ou continuado. O que isso quer dizer? Que é um contrato que não se exaure com a prática de um ato só. É um contrato que tem como elemento típico a continuidade, a duração, ele perdura, ele não é um contrato instantâneo, ok? Além disso, ele é um contrato sinalagmático. Por quê? Porque as obrigações e direitos das partes são contrapostos, um com relação ao outro. E é um contrato intuito persona, em razão da pessoa, em razão das suas características pessoais, certo? E especialmente com relação ao empregado, porque com relação ao empregador, a gente vai ver que há certas ressalvas. Na maioria das vezes, não há pessoalidade com relação ao empregador. Além disso, é um contrato dotado de alteridade. Tem alguém aí com o microfone ligado. Presta atenção aí. Eu queria fazer uma pergunta, pode? Então pode fazer a pergunta, diga aí. É Luiz Antônio que está falando. Você tem como dar um exemplo de contrato tácito, assim, no nosso cotidiano, na nossa relação entre pessoas ou entre uma pessoa e o poder público? Olha, entre uma pessoa e o poder público já é mais complicado, porque o poder público, ele exige para a contratação uma série de formalidades, como, por exemplo, o concurso público. Não é possível ser empregado de um ente público sem a realização de concurso público. Isso é um princípio que é voltado para a proteção dos cofres públicos e da própria população e da moralidade pública, para que uma pessoa, um gestor público, não contrate, vamos dizer assim, um protegido seu para exercer um emprego público de elevada remuneração sem dar essa oportunidade para os demais cidadãos que compõem a sociedade. No âmbito privado, isso já fica mais fácil, certo? No âmbito privado, o contrato tácito fica mais fácil. Vale a pena a gente lembrar que a relação de trabalho e a relação de emprego e trabalho é uma relação do âmbito do direito privado. Então, um exemplo, digamos que eu tenho uma lanchonete e uma pessoa chega lá e diz, olha, eu quero... Uma pessoa chega lá e começa a vender chá na frente da minha lanchonete. Um vendedor ambulante. E eu vejo que aquele chá está atraindo pessoas para a minha lanchonete e eu estou vendendo mais lanches. Só que eu digo, poxa, se essa pessoa estivesse fazendo o chá com uma maior asepsia, as pessoas vendo ele fazer o chá na hora, traria mais clientes ainda. E aí eu olho e digo, oi, fulano, você não quer fazer mais chá aí na hora, seu chá acabou? Pode usar minha cozinha. Aí ele vai lá, usa minha cozinha para fazer o chá, aí daqui a pouco ele começa a fazer o chá e vender o chá, e já vende o salgado também para mim, e aí eu começo a fazer o chá e vender junto com ele, e ele começa a atuar de maneira coordenada com meus empregados da lanchonete, e eu nunca contratei ele como empregado. E ele começa a vender e tal, e aí chega no final do mês, eu digo, pô, fulano, você me deu uma força boa aí esse mês, hein? A gente aumentou as vendas, eu vi que a gente conseguiu alavancar aí as duas vendas, a de chá e a de lanches, então eu vou te pagar um valor aí pela força que você me deu. E aí eu paguei um valor a ele no final do mês. O que aconteceu? O outro mês continuou, ele continuou me dando essa força, continuou trabalhando lá dentro da cozinha, continuou atendendo meus clientes, vendendo meu lanche e vendendo o chá que ele fazia lá na minha cozinha também. Se a gente conseguir vislumbrar aí que ele está trabalhando como pessoa física, ele é uma pessoa natural, com pessoalidade, porque ele não pode se fazer substituir por outra pessoa. Um dia ele mandou o primo dele, eu disse, não, hoje você não precisa trabalhar aqui não, eu conheço o rapaz que faz o chá, você eu não conheço, não confio, não vou permitir que você entre na minha cozinha hoje, avise a ele que hoje não vai rolar, mas que amanhã, quando ele voltar, a gente continua do jeito que estava. Ou eu só digo que hoje não vai rolar porque ele é uma pessoa que eu não conheço. No outro dia, esse cidadão volta a trabalhar na minha cozinha com pessoalidade, então, que você viu que ele não pode fazer substituir, com onerosidade, porque ele já espera agora receber o final do mês, e eu estou pagando a ele essa contraprestação efetivamente,
eu começo a dizer o horário que ele chega, o horário que ele sai, dar ordens no trabalho dele, dizer, faça o chá assim, não faça o chá assado, faça o chá sem açúcar, e etc. O que é que acontece aí? A gente já tem caracterizado também o elemento de subordinação. E ele vem todos os dias, preenchendo o elemento não eventualidade. Mesmo que eu nunca tenha dito a ele, você é meu empregado, e ele nunca tenha dito a ele, eu quero trabalhar para você. Se na prática ele está trabalhando para mim com todos os elementos da relação de emprego, existe um contrato de emprego. Não há relação de emprego sem o contrato. Não. Se há relação de emprego é porque há o contrato, e esse contrato ele é tácito se a gente não externalizou nossa vontade de pactuá-lo. Ficou claro? Sim, ficou. Obrigado. Nada, beleza então. Vamos continuar falando sobre a alteridade presente no contrato de trabalho desses... Boa tarde. Quem fala? Gabriel, professor, tem Gabriel. duas colegas minhas tentando entrar na sala de vídeo e não estão conseguindo. O senhor tem que liberar o acesso ou elas só vão ter que aguardar? Deixa eu dar uma olhada aqui. Glaucio e Gleide. O link está no grupo, ela pode acessar pelo grupo, lá no link. Ela tá Será tentando, que ela não... conseguindo. Talvez ela esteja no link errado, no link de lá do AVA, certo? Que eu não consigo no AVA. Avisa ela que o link está no grupo, porque eu não estou vendo ela aqui para autorizar. Pronto, Ela vou não falar está nessa aqui. sala. Ela deve estar na outra sala. Pede para ela entrar no grupo e acessar pelo grupo. Tranquilo. Obrigado. Então, o que é que acontece? A gente tem o contrato de trabalho, então, como sendo também um contrato dotado de alteridade. Ora, o que é que isso quer dizer? O que é que quer dizer um contrato, então, dotado de alteridade? Quer dizer que é o empregador que vai arcar com os riscos da realização daquela atividade. Ou seja, o empregado ele não arca com os riscos da atividade. Ele tem uma certa segurança financeira, certo? Ele tem segurança jurídica no que diz respeito ao recebimento do seu salário. Isso é uma das características do próprio salário, inclusive. Se não me engano, é o caráter forfetário do salário. Vocês podem consultar aí o livro de Delgado, ele tem uma série de características do salário, é interessante dar uma olhada nisso também. Mas eu quero destacar aqui o elemento alteridade, que é a sorte do outro, que é a sorte do empreendimento por conta do empregador. Pois o empregado, ele vai arcar minimamente com riscos, certo? Então, esse empregado ele não arca com riscos e, em alguns casos excepcionais, uma parte do risco acaba sendo repassada para ele, por exemplo, quando ele é um comissionista puro ou um comissionista misto. Ele recebe por comissão. É evidente que uma queda na demanda vai reduzir os proventos desse trabalhador, vai reduzir a remuneração desse trabalhador. Mas isso não quer dizer que a sorte do empreendimento seja dele, certo? Isso é apenas uma pequena divisão dos riscos, que o ordenamento jurídico aí admite de maneira, vamos dizer assim, excepcional. Como eu disse para vocês, o contrato de emprego também é um contrato complexo e que admite outros contratos associados a ele, como o contrato de direito de imagem, que eu dou o exemplo do Neymar, o contrato de mandato, contrato de depósito e outros contratos que possam eventualmente se associar a esse contrato de emprego, ok? Então, a gente passa a falar agora da morfologia do contrato, falar dos seus elementos essenciais, naturais e acidentais. O que são elementos essenciais? O próprio nome já diz. É aquilo que é da essência, é aquilo que faz parte da estrutura de um negócio jurídico. Então, é aquilo que é indispensável para a existência de um contrato de emprego. Ora, o que é indispensável para a existência de um contrato de emprego? Rodrigues Pinto vai falar que é indispensável a existência
da capacidade dos contratantes. Aqui nesse ponto há uma certa divergência, porque pela própria teoria clássica aí como é que eu posso dizer, da escada pontiana, né, dos elementos do negócio jurídico, então elementos de validade, elementos de existência, plano de validade, plano de eficácia dos negócios jurídicos, a essência, o essencial, a existência, depende da presença de sujeitos. A capacidade estaria no segundo plano, no plano da validade. Mas Rodrigues Pinto fala sobre a capacidade como sendo aí um elemento essencial, ok? Além disso, além da capacidade, e para a doutrina majoritária aí, a presença de sujeitos de direito, a gente vai ter também a licitude do objeto, também um elemento essencial, a licitude do objeto. E terceiro elemento, a forma não defesa em lei, a forma prevista em lei ou não defesa em lei, certo? Então, esses são os elementos constitutivos essenciais. Para Rodrigues Pinto, capacidade dos contratantes, licitude do objeto, forma prevista ou não defesa em lei. A eles, a gente pode acrescentar, inclusive, o elemento rigidez da vontade, certo? O Luciano Martinez faz essa observação para dizer que o elemento rigidez da vontade também é um elemento essencial para o negócio jurídico. Eles também vão falar, esses mesmos autores, Delgado, Martinez, Rodrigues Pinto, vão falar dos elementos naturais do contrato de emprego. Quais são esses elementos naturais? Os elementos naturais são aqueles que decorrem da própria natureza do contrato. Por ser um contrato de emprego, ele naturalmente, como consequência, vai ter determinados institutos, vai ter determinados elementos. Por exemplo, a existência de uma jornada, certo? Mesmo que seja uma jornada flexível, mas vai haver a presença de uma jornada. Vai haver também, no contrato de emprego, naturalmente, a proteção do salário, a intangibilidade salarial, certo? Mesmo que não haja menção no instrumento negocial, mesmo que não haja menção no contrato, mesmo que o contrato seja tácito, por exemplo, vai ocorrer a existência desses elementos, como a existência de uma jornada, a existência de um pagamento de salário e da proteção desse salário, certo? São elementos, então, que decorrem da própria natureza desse contrato. Enquanto os elementos essenciais, eles antecedem, eles são requisitos para a existência do contrato, os elementos naturais decorrem da própria existência desse contrato em razão da sua natureza, ok? A gente tem aí, então, dois grupos de elementos constitutivos que estarão necessariamente presentes no contrato de emprego. O terceiro grupo de elementos constitutivos são elementos acidentais. E por que eles são acidentais? Porque eles não necessariamente estarão presentes no contrato de emprego. Professor, que elementos são esses? Uma cláusula de exclusividade, por exemplo, ou o elemento continuidade. Por quê? Porque na aula passada a gente já viu que o elemento caracterizador da relação de emprego é a não eventualidade. Então, basta a não eventualidade para que a gente possa falar numa relação de emprego. A gente pode ter um empregado, então, que trabalha 2 dias por semana, ou 1 dia por semana, numa determinada empresa. E ele vai ser empregado se presente os demais requisitos caracterizadores da relação de emprego. Mas ele também pode trabalhar de segunda a sábado. Ora, mas isso é necessário? Isso é essencial? Isso é natural? Não é essencial, nem é natural. Essa extensão da prestação do serviço no curso da semana, por exemplo, da duração semanal do trabalho, não é algo imprescindível, não é algo que necessariamente estará presente nas relações de emprego. Vai ser um elemento meramente acidental, assim como uma cláusula de exclusividade vai ser um elemento meramente acidental. Portanto, pode estar presente ou
Não, ok? Um outro exemplo são aqueles contratos a termo que contam com cláusulas, com condições, né, para condições resolutivas, condições suspensivas. Todos esses elementos são elementos acidentais. E aí, na escada pontiana, a gente pode situá-los no plano da eficácia. Eles vão, então, subordinar a eficácia de um negócio jurídico à ocorrência desse evento futuro e incerto, ou de um evento futuro e certo, okay? No caso do termo. Isso aí você já conhece, diferença entre a condição, evento futuro incerto, e termo, evento futuro e certo. Vocês já estudaram em direito civil. Ainda, no âmbito dos elementos da morfologia dos contratos, vale a pena a gente lembrar que o primeiro elemento essencial foi a capacidade dos contratantes. Então, nessa capacidade dos contratantes, a gente pode e deve enfatizar o artigo 7º, inciso 33 da Constituição Federal, não é da CLT, é da Constituição, que vai dizer que empregados menores de 18 anos não podem trabalhar em ambiente perigoso, insalubre ou penoso, ok? Então, é proibido o trabalho noturno perigoso insalubre a menor de 18 anos. Agora, é proibido qualquer trabalho aos menores de 16, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. O que isso quer dizer? Que quem tem entre 16 e 18 anos pode trabalhar tranquilamente. Não precisa ser aprendiz, pode ter uma relação de emprego, desde que não seja num ambiente insalubre, perigoso ou penoso, e nem em trabalho em turno noturno, ok? Também, ainda no âmbito dos elementos constitutivos, a gente tem a licitude do objeto. Então, o objeto ele precisa ser lícito para que esse contrato seja válido. E aqui vale a pena a gente fazer uma para fins de aprofundamento. Agora eu estou vendo Gláucia aqui, ó. Admitida, Gláucia. Pronto, Gláucia já está admitida. Já estamos aí, então. Imagino que quase todos presentes em nossa aula. Bem, qual é a digressão, qual é o aprofundamento que eu quero fazer com relação ao objeto, que precisa ser lícito? Vejam só. Existem dois tipos de mácula que podem ter no objeto de um contrato de emprego. O primeiro deles é esse contrato ter seu objeto viciado por uma irregularidade. E veja que essas irregularidades são violações de normas trabalhistas. Por exemplo, um menor que trabalhe num local onde não lhe permita frequentar a escola. A CLT veda isso. O menor ele não pode, a gente viu na aula passada, trabalhar em locais que impeçam a sua ida ao colégio. E aí o que é que acontece? Nesse caso, a gente está diante de uma irregularidade de natureza trabalhista. E isso gera o que a gente chama de nulidade relativa. Essa nulidade relativa decorre de uma irregularidade, portanto, a gente está diante de um trabalho irregular, certo? Então, quando o objeto é irregular, a gente tem uma nulidade relativa, porque essa nulidade vai ter efeitos apenas prospectivos. Apenas prospectivos, isso, efeitos conhecidos por vocês como ex nunc, ok? Efeitos ex nunc, aqueles que não retroagem. Então, essa nulidade vai ter efeitos prospectivos, o que quer dizer que esse contrato de emprego, a partir da decretação de sua nulidade, vai parar de produzir efeitos.
mas os efeitos que ele já produziu serão conservados, aqueles que ele já produziu até o momento da declaração da nulidade, da decretação de nulidade, uma nulidade relativa em razão de uma irregularidade, de um trabalho irregular. Por que isso acontece? Professor, por que isso acontece? Não entendo por que isso acontece se a gente tem uma nulidade, por que mantém os efeitos pregressos do contrato. Veja, essa nulidade, ela ocorreu porque o trabalho era irregular. E esse trabalho era irregular por quê? Porque estava violando uma norma trabalhista de proteção ao menor. Beleza. Proteção ao menor. Então, se a gente quer proteger o menor, é racional que a gente retire os efeitos do contrato pelo que já passou, relativos ao que já passou, ou seja, se ele tiver um salário atrasado, ele não vai receber porque aquele contrato é de nenhum efeito? Não, isso é prejudicial a esse menor. Mas a gente quer proteger o menor, não é isso? Sim. Essa norma existe para proteger o menor. Perfeito. Então, essa é a interpretação que você deve fazer. Se a gente está diante de uma norma que protege o menor, ela vai gerar um trabalho meramente irregular, porque é uma irregularidade trabalhista. E para fins de proteger essa pessoa, que é o destinatário dessa norma de caráter protetivo, a gente não pode fazer com que o seu efeito, com que o efeito dessa norma, ou da violação dessa norma, seja retirada total dos efeitos do contrato de emprego. Portanto, a retirada dos efeitos só vai ser prospectiva, só dali para frente. Ora, e no que diz respeito ao objeto, a licitude do objeto, diante de um trabalho ilícito? Ora, aí é diferente. Aí é diferente. Trabalho ilícito é diferente de trabalho irregular. No caso do trabalho ilícito, aí a gente vai estar diante de uma nulidade absoluta. E a nulidade absoluta, ela todos os efeitos do contrato, porque ela tem efeito ex tunc, ela retroage, tira os efeitos do contrato, tanto dali para frente quanto dali para trás. É tudo, ex tunc, tudo sem efeito. Resultado: diante de uma ilicitude do objeto, no caso de um objeto ilícito, realmente ilícito, por exemplo, um contrato para entrega de drogas ilícitas, um contrato de um matador de aluguel, só faz um contrato ali escrito com todas as normas trabalhistas, direito a 13º, FGTS, férias, tudo mais. Ora, esse contrato não é válido. Ele não é válido porque o objeto desse contrato é criminoso. O objeto é crime. E se é crime, o direito não coberta a realização desses crimes, certo? Então, não vai dar proteção a um contrato cujo objeto seja violador do ordenamento jurídico em tal intensidade. Então, diante de um objeto ilícito, o contrato de trabalho será nulo, nulidade absoluta, e não vai ser de nenhum efeito. Então, o matador de aluguel, o entregador de drogas, quer vender uma ação trabalhista, pedindo verbas salariais atrasadas, pedindo horas extras, ele não vai receber, ele não vai conseguir obter êxito nessa ação trabalhista, porque o contrato de trabalho dele era nulo. Veja que essa é a doutrina mais difundida, a doutrina majoritária. Mas a gente não pode esquecer também que o Luciano Martinez tem uma doutrina também muito sofisticada a respeito da separação entre atividades e trabalho, e que ele vai dizer que o trabalho é uma atividade dignificante, é uma atividade que envolve status social e honra, certo? E que, portanto, essas atividades que a gente está falando como ilícitas não são sequer trabalho, certo? Então, para Luciano Martinez, essas atividades ilícitas, o matador de aluguel, o entregador de drogas, o segurança da casa de jogo do bicho, se ele está ciente de que o que acontece ali
é uma contravenção penal, ele não está de boa fé, esses contratos serão todos nulos, ok? Então, expliquei aí a diferença entre o trabalho meramente irregular e o trabalho ilícito, ou uma atividade ilícita, aí nos termos da doutrina de Martinez. Professor, pode falar. É uma dúvida aí sobre trabalho ilícito e do estudo do objeto. Vamos considerar aí um trabalho informal, né? Uma atividade informal, um cara que tem uma banca de, sei lá, de algum material, algum produto, alguma fruta. Aquele trabalho ele não é formal, não é regular, né? Sim. E aí ele admite pessoas que trabalham ali para ele. Que tipo de contrato existe ali entre o cara que está ajudando uma outra pessoa que já está num trabalho informal? Veja que aí o elemento não é licitude do objeto. O elemento que a gente está observando aí é a forma do contrato. Ora, não há forma, não foi respeitada nenhuma forma para a pactuação daquele contrato. Ele é um contrato informal. Você me falou, ele é informal, sem forma. Professor, Nesse caso, é um contrato que obtém um objeto lícito e presentes elementos caracterizadores da relação de emprego, ele vai, como é que eu posso dizer? Ele se caracteriza como um contrato de emprego e pode ter a qualquer momento ser reconhecido como tal. Ele pode ser reconhecido como tal, por exemplo, uma decisão judiciário trabalhista determinando o pagamento de todas as verbas decorrentes de uma relação de emprego. Professor? Digamos que esse ambulante, né, esse cara esteja exercendo uma atividade informal e, além de informal, irregular por conta de não ter as licenças ali da prefeitura e tal. Sim, mesmo que ele não tenha as licenças da prefeitura. Essa irregularidade, ela não vicia a relação trabalhista, certo? Ela vai ter repercussão apenas na esfera administrativa. É como ele perguntar, por exemplo, eu comprei uma fruta na banca de fruta que não tem alvará. Se amanhã a banca de fruta for embargada pela prefeitura e disser, você não tinha regularidade para vender a fruta, eu tenho que ir lá devolver a fruta, o negócio jurídico é válido, aquela repercussão é na esfera só administrativa, certo? Quem foi a outra pergunta? De quem era a outra pergunta que estava falando? Não, era complementando o que o Luiz falou. E se a pessoa que esse dono da banca contratou for menor de idade? Aí a gente tem uma questão de capacidade ou de irregularidade trabalhista, ou de licitude do objeto. Se ele for um menor de idade, por exemplo, uma pessoa de 12 anos de idade, o que é que vai acontecer? Há uma irregularidade trabalhista. Não é crime, não é criminoso do ponto de vista, como é que eu posso dizer, penal, né? E aí o que acontece? Digamos que ele contratou uma pessoa para prestar serviço e ele está remunerando com um salário mínimo, tudo certinho, só que aquela pessoa não tinha capacidade para prestar aquele serviço, porque há uma irregularidade trabalhista ali. O juiz, diante de uma ação, por exemplo, na qual o menor cobra horas extras, o que é que o juiz vai dizer? O juiz vai dizer, são devidas as horas extras, esse feirante, esse dono da banca de frutas, deve pagar as horas extras para o menor, que trabalhou 9 horas por dia, por exemplo, vai pagar 1 hora extra por dia, de segunda a sexta, mas, a partir desse momento, o juiz de ofício está decretando a nulidade desse contrato de trabalho, uma nulidade relativa, e daqui para frente, essa pessoa não poderá mais contar com essa prestação de serviços. Esse contrato não produz mais efeitos e não vincula mais nenhuma das duas partes, nem empregado nem empregador. Mas aquele serviço que foi prestado não pode ser devolvido ao menor, né? Então, o empregador, ele não pode dizer, você prestou serviço, vou lhe devolver sua força de trabalho para você me devolver o dinheiro. Isso é praticamente impossível. Então, o que é que resta ao judiciário? Dizer que é devida a contraprestação, pelo serviço prestado
já que ele não pode ser reposto, né? Não pode ser desfeito. Em suma, a resposta à sua pergunta é que é uma nulidade relativa. O trabalho do menor de 16 anos, sem ser na condição de aprendiz, gera nulidade relativa. Ok? Prosseguindo, então, com relação à forma. Como eu disse para vocês, dentro da morfologia do contrato de trabalho, a gente vai encontrar também a forma desse contrato. E o que é que a gente vai ver nessa forma? A gente vai ver que não há necessidade de solenidade. Essa é a regra geral. Mas existem outros casos em que a forma é... Sim, existem casos em que se exige uma forma definida por lei. Por exemplo, contrato escrito. Ora, em que casos? A gente vai ver terceirização de trabalho, onde o serviço é prestado através de uma empresa de trabalho temporário. É uma espécie de contrato de trabalho que é formal, porque exige contrato escrito. E contrato escrito entre o empregado, o trabalhador temporário, e a empresa de trabalho temporário, bem como contrato escrito entre a empresa de trabalho temporário e a tomadora. Então, 2 vezes aí. Mas aqui, o que nos interessa aqui é o contrato do trabalhador, e ele precisa ser escrito nesse caso. Também, atleta profissional, o contrato dele é escrito. O artista profissional, contrato escrito. O atleta profissional de futebol, o artista, contrato do aprendiz, também escrito. Por que o contrato de trabalho do atleta profissional, por exemplo, precisa ser escrito? Para proteção desse próprio atleta profissional. Ele vai ser um contrato por tempo determinado, necessariamente escrito, e isso se faz para protegê-lo em razão da variabilidade do valor que o trabalho dele tem no mercado. Porque um dia o jogador é contratado para jogar na divisão de base do Santos por R$10.000, uma bela hora ele faz 2, 3, 4 jogos magníficos e o valor do trabalho dele sobe no mercado de uma maneira abrupta. E essa diferença de valor, certo? Vai fazer com que ele não fique obrigado aí a seguir cumprindo esse contrato nos valores anteriores, né, que eram mais baixos, por tempo indeterminado. Pelo contrário, ao final daquele contrato, como ele viu que o desempenho dele está muito bom e ele consegue bons salários no mercado, mesmo que ninguém tenha pago a multa rescisória e levado ele para outro clube, mesmo nesse caso, ele vai chegar lá para o empregador e vai dizer, ora, meu desempenho melhorou, eu quero um aumento de salário no próximo contrato, certo? Então, esse contrato é por tempo determinado, ao empregado. E a declaração de vontade, ela precisa ser rígida, ela precisa ser livre de vícios do consentimento e de vícios sociais. Então, não pode haver aí no contrato de emprego uma simulação, um erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, todos esses vícios sociais maculam a emissão da vontade, maculam a manifestação de vontade e podem gerar uma nulidade nesse contrato de emprego, certo? Lembrando que tudo isso se relaciona com a escada pontiana, que vai prever os planos de existência, validade e eficácia do negócio jurídico, o que se aplica ao nosso contrato de trabalho também, certo? Por quê? Porque o contrato de trabalho tem sim um plano da validade, onde a gente vai ver se as partes são capazes, se a forma é prescrita ou não defesa em lei, se a vontade é rígida e livre de vícios, se o objeto é lícito, possível e determinado ou determinável, e tudo isso está consagrado no nosso ordenamento jurídico no artigo 104 do Código de 2002, certo? Tanto é assim que esse plano da validade, ele é mencionado no nosso artigo 8º, parágrafo 3º da CLT, que faz remissão ao 104 do Código Civil. A gente vai falar sobre esse artigo, mas antes disso eu só quero falar que tem também o plano da eficácia, que eu citei rapidamente para vocês, e que no plano da eficácia a gente tem aqueles casos que há a submissão dos efeitos do negócio jurídico a um evento futuro incerto, com um evento futuro e certo. Alguém quer falar alguma coisa?
Tiane, eu preciso te falar uma coisa. Se uma pessoa tiver um MEI e ela estiver trabalhando, ela tem um MEI, mas ela também está trabalhando, prestando serviço para alguém. Vou dar um exemplo aqui de uma faxineira doméstica. Ela está toda semana na casa de alguém. Sim. E ela tem um MEI, uma autônoma, né? E não tem nenhum contrato formal, mas ela presta serviço toda semana para alguém. E ela quiser entrar na justiça, ingressar com... Vamos lá, duas coisas na sua pergunta. Primeira coisa, se a pessoa quiser ingressar na justiça para questionar uma relação jurídica qualquer, ela pode? Pode. Ah, mas e se ela estiver errada? Mesmo assim, ela pode. É o direito que todos nós temos de ir ao judiciário saber se nós temos direito a uma determinada incidência de uma norma jurídica num determinado caso concreto, independentemente de ter razão ou não, certo? Se não tiver razão, pode acabar arcando com os custos do processo. Aí vai honorários comerciais, as custas e etc. Mas o cerne da sua pergunta é o seguinte: se uma pessoa trabalha como MEI, microempreendedor individual, toda regularizada, certinha, mas ela trabalha todas as semanas na casa daquela mesma pessoa. Digamos que a gente tem que fazer um paralelo. Primeiro, pode ser um trabalho doméstico, certo? Ou, segundo, pode ser um trabalho aqui em uma empresa, certo? No setor privado, um trabalhador urbano, por exemplo. No primeiro caso, ela precisa trabalhar mais de 2 dias por semana para que haja uma relação de emprego, certo? Para que haja uma relação de emprego doméstico. Quem diz isso? Lei Complementar 150. É uma lei que vai dizer que o empregado doméstico é aquele que presta serviço com pessoalidade, onerosidade, subordinação, por mais de 2 vezes por semana a um tomador, a um empregador doméstico no âmbito residencial, certo? Para essa pessoa ou família. E, diferentemente, é o caso da pessoa que trabalha para uma empresa. Veja que se essa pessoa trabalha para uma empresa como MEI, como microempreendedor individual, ela é uma espécie, vamos dizer assim, ela guarda autonomia, certo? Uma empresa, ela não tem subordinação direta, nem, especialmente, pessoalidade, certo? Então, a gente precisa olhar no caso concreto se essa pessoa que está trabalhando como MEI, se ela pode se fazer substituir por outra pessoa. Porque quando você chega no hospital, por exemplo, você sofreu um corte, aí você vai no hospital. Quer dizer, eu quero ir naquele hospital porque aquele hospital é bom. Você chega lá e você não tem o direito de escolher qual é o médico que vai te atender. Porque você está contratando o serviço da empresa, certo? Não há ali uma pessoalidade. Mas a empresa, o hospital, se contrata um médico como empregado, esse médico não pode se fazer substituir por outra pessoa. Aquilo que a gente falou na aula passada, do elemento da pessoalidade no âmbito da relação de emprego. Então, é preciso aferir se, nesse segundo caso, há pessoalidade, certo? Ou seja, se essa pessoa que trabalha como MEI pode se fazer substituir por outra, por exemplo, quando ela precisa viajar, ou se ela não pode. Se ela não puder, já é um grande indício de que ela não é um microempreendedor individual, de que ela talvez seja um empregado ou um trabalhador autônomo, certo? Como autônomo, ela pode até ser MEI, mas quando a gente verificar, nesse caso concreto, que há a subordinação, ou seja, que essa pessoa que presta serviços, ela cumpre horário, ela cumpre os seus serviços do modo como o tomador determina que devem ser realizados. Aí a gente já tem pista suficiente para dizer que trata-se de uma simulação. Estamos simulando um negócio jurídico de natureza interempresarial, mas, na verdade, não é isso que ocorre. O que ocorre é uma relação jurídica de emprego que está sendo dissimulada, que está sendo ocultada, que está sendo escondida para que se exteriorize ali uma relação interempresarial que não existe. Nesse caso, a gente vai aplicar o artigo 9º da CLT e o juiz vai declarar
o vínculo empregatício, a ocorrência de um vínculo empregatício. E, consequentemente, vai incidir ali todos os direitos trabalhistas, se for realmente uma simulação. É preciso olhar o caso concreto e verificar se estão presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego. Sendo, no primeiro caso de emprego doméstico, exige-se, além da não eventualidade, exige-se a continuidade, que é mais do que a não eventualidade, que é caracterizado hoje pela lei com a prestação de, no mínimo, no mínimo 3 dias, né? Porque é mais de 2 dias, no mínimo 3 dias de prestação de serviço ao mesmo tomador, para que se caracterize essa continuidade. Então, prestou mais de 2 dias de serviço para a mesma pessoa, já podemos falar em emprego doméstico. Prestou serviço com regularidade, previsibilidade, que é a não eventualidade, para uma empresa, para um empregador privado, com pessoalidade, subordinação, e a pessoa física com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade, subordinação, a gente tem aí uma relação de emprego. Ok? Mais alguma dúvida? Não, professor, é isso mesmo. Obrigado. Nada. Vamos prosseguir, então, falando daquele artigo que eu prometi comentar. É o artigo 8º da CLT, no parágrafo 3º. Ele vai dizer que no exame das convenções coletivas ou acordos coletivos de trabalho, a Justiça do Trabalho vai analisar exclusivamente a conformidade desse contrato coletivo, desse negócio jurídico, acordo ou convenção, a conformidade dos elementos essenciais dele, certo? A conformidade dos elementos essenciais, respeitando aí o disposto no artigo 104, ou seja, é preciso que, além da conformidade dos elementos essenciais, o plano de validade esteja ok. Se ele também estiver ok, a gente vai se balizar, então, no âmbito dessas negociações coletivas, que a gente vai estudar na próxima disciplina coletivo. Aí, no âmbito dessas relações, a gente vai se balizar pela intervenção mínima do Estado, intervenção mínima da Justiça, certo? Intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva, certo? No âmbito das negociações coletivas, então, a intervenção deve ser mínima e se pautar apenas na análise dos elementos essenciais do negócio jurídico e dos elementos de validade, o plano de validade que a gente acabou de falar. Há muita crítica com relação a esse artigo, tem muitos autores que discordam, porque há uma restrição muito grande na análise da regularidade desses contratos coletivos, artigo 8º, parágrafo 3º, mas por hora a gente não vai falar sobre isso para não fugir do tema, ok? Então, como eu falei para vocês, a ordem jurídica ela só confere validade a um contrato que tenha objeto lícito. Se o objeto for ilícito, que é um vício grave no contrato de emprego, fazendo com que o objeto, que é a atividade prestada pelo prestador do serviço, seja algo criminoso, algo ilícito, o objeto é a atividade. A gente vai ter alguns autores que vão dividir esse objeto em objeto mediato e objeto imediato. Alguns vão dizer que o objeto imediato é a simples prestação de qualquer serviço, a simples concessão ali da sua força, enquanto o objetivo almejado com aquela força de trabalho é que vai ser o objeto imediato. Mas aqui não tem importância para a gente, nesse momento, esse aprofundamento quanto à classificação do objeto. Importante a gente compreender o que é o objeto. O objeto é a atividade prestada pelo pretenso empregado, certo? E essa atividade, se ela for criminosa, se ela for ilícita, a gente tem uma nulidade absoluta e o contrato é de nenhum efeito, porque a nulidade absoluta ela tem, então, efeitos ex tunc, ela retroage. Diferentemente, no caso de atividades meramente irregulares, quando o objeto, então, é irregular, uma irregularidade trabalhista, como, por exemplo, trabalho do menor em um local que não lhe permite acesso à escola, local prejudicial à sua integridade física ou moral,
ou ainda em atividade noturna, perigosa, insalubre, ok? Tudo isso vai gerar uma nulidade relativa, que vai ter efeitos, então, ex nunc, só efeitos prospectivos. Exemplo mais emblemático em nossa jurisprudência sobre essa nulidade diante de um objeto ilícito. Claro que isso já suscitou diversas discussões e houve, inclusive, súmula do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região em sentido contrário. Mas eu vou trabalhar com vocês aqui só com a súmula do TST, certo? Na verdade, a OJ do TST. OJ 199 da SDI 1. Ela vai dizer o seguinte: é nulo o contrato de trabalho celebrado para desempenho de atividade inerente à prática de jogo do bicho. Por quê? Porque é ilícito o seu objeto. Então, ante a ilicitude de seu objeto, que subtrai o requisito de validade do ato jurídico. Então, essa atividade de apontador do jogo do bicho. Qual é esse daí, professor? SDI 1. A SDI 2 trata de matéria de negociação coletiva, se não me engano. Não, é SDC. SDI 2 só trata de mandado de segurança e outras matérias mais específicas. A SDI 1, a maioria das OJs que a gente trabalha aqui são da SDI 1, ok? Então, o que acontece? O que é que a gente está falando aqui? Que a atividade do jogo do bicho, ela é uma atividade que é criminosa. Por quê? Porque é uma contravenção penal. E essa contravenção penal, o jogo do bicho, gera uma nulidade no objeto do contrato, que é justamente realizar a atividade principal do jogo do bicho, que é anotar as apostas, certo? Então, está no âmbito da atividade principal dessa, vamos dizer assim, desse empreendimento que é de contravenção, natureza contravencional. Então, esse contrato, ele vai ter uma declaração de nulidade relativa ou absoluta? O que é que vocês acham? Vamos ver se vocês pegaram aí. Absoluta, porque o objeto é ilícito. Exatamente, nulidade absoluta, o objeto é ilícito e eles vão, então, esse contrato, então, não vai ter nenhum efeito. Então, se o apontador do jogo do bicho não recebeu férias nem 13º por 5 anos, e aí ele resolveu ajuizar a ação, foi para a Justiça do Trabalho e disse: eu quero receber esses valores porque eu trabalhei. O juiz do trabalho vai dizer: esse contrato é nulo e você não tem direito a nada? Exatamente isso. Pela jurisprudência dominante, é esse o resultado. O contrato é nulo e ele não tem direito a nada. A partir daí, a gente passa a falar um pouco da duração do contrato de emprego. A gente já sabe que a regra geral é que o contrato de emprego tenha uma duração por tempo indeterminado. Essa é a regra geral do nosso ordenamento jurídico. Tanto é assim que se confere presunção a esse tipo de contratação. Ou presume-se que um contrato de emprego, não havendo prova de que ele é de outra natureza, não havendo qualquer prova em sentido contrário, presume-se que ele é por tempo indeterminado. Porque essa é a regra geral de contratação em nosso ordenamento jurídico. Certo? E isso condiz com um princípio trabalhista, que é o princípio da continuidade da relação de emprego, que vai proporcionar ganhos ao trabalhador, no sentido de permitir que vários benefícios, a partir do princípio da proteção, acabem aderindo ao seu contrato com o passar do tempo, no decorrer, então, do tempo. Ok? O que acontece é que,
nem sempre o contrato vai ser por tempo indeterminado. Existem contratos também chamados de por tempo indeterminado. Ou, desculpa, por tempo determinado, certo? Por tempo indeterminado é a regra. Mas o contrato também pode ser por tempo determinado. Regra, tempo indeterminado. Exceção, contratos por tempo determinado. E esses contratos por tempo determinado, eles são chamados, às vezes, na lei, de contratos por prazo determinado. Isso gera uma certa crítica no âmbito da doutrina. Por quê? Porque alguns autores vão dizer, ora, o que é um prazo? Prazo é um lapso temporal que tem um termo inicial e um termo final. Então, todo prazo tem início e fim. Então, se o contrato é por prazo, já tem início e fim, determinado. Não pode ser por prazo indeterminado, porque aí não é prazo. Então, para não haver a contradição, alguns autores dizem que o nome correto deveria ser contrato por tempo indeterminado ou por tempo determinado. Okay? Na CLT, vocês vão encontrar aí o 443, parágrafo 2º, dizendo que é um contrato por prazo determinado, aquele que nesses moldes for pactuado, mas que ele só será válido em 3 hipóteses. Em 3 hipóteses. Então, a gente vai falar um pouco sobre quais são essas hipóteses. Mas antes é preciso deixar claro que o contrato por tempo determinado, ele precisa cumprir formalidade prevista em lei, ele precisa respeitar prazos previstos em lei, e ele tem limitações de sucessividade também, certo? E por que ele tem essas limitações? Por que tanta restrição? Porque ele é prejudicial ao empregado, certo? Ele é prejudicial ao empregado, além dele não causar aquele efeito expansivo de direitos no decorrer do tempo, né, que decorre da combinação do princípio da proteção com a continuidade do contrato, princípio da continuidade da relação de emprego, ele vai também repercutir em alguns sistemas. Ele vai repercutir nas verbas rescisórias, esse tipo de contratação. Ele vai repercutir nas garantias de emprego. Ele vai repercutir nos efeitos da interrupção e da suspensão sobre os ganhos e as expectativas desse empregado. Por quê? Porque quando há uma suspensão ou interrupção num contrato por tempo indeterminado, o trabalhador vai voltar, e aí ele ganhou ou não ganhou, a depender se era suspensão ou interrupção. Se era suspensão, ele não ganhou remuneração. Se era interrupção, ele recebeu remuneração. Mas, independentemente disso, ele não pode ser dispensado durante esses períodos de suspensão e interrupção, em regra, e quando ele retorna, o contrato dele continua. Por quê? Porque não tem um tempo. Isso não vai ser abatido do tempo de contrato dele. Já no contrato por tempo determinado, a gente vai ter essa repercussão, okay? Que é uma repercussão negativa, mas que pode ser mitigada aí pela vontade das partes, que pode ser afastada, melhor dizendo, pela vontade das partes. Então, quais são as hipóteses em que a gente pode pactuar um contrato de emprego por tempo determinado? Primeira hipótese é a linha A do 443, parágrafo 2º. Serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação do prazo. Então, esse serviço, o próprio serviço que foi contratado, por exemplo, a construção de um muro, ele justifica a pré-determinação do prazo. Diferentemente do segundo caso, que também pode contrato por tempo determinado, que são atividades empresariais de caráter transitório. Está na linha B do mesmo artigo, no mesmo parágrafo. Essas atividades empresariais de caráter transitório também motivam e permitem a contratação de um contrato de emprego por tempo determinado. Um exemplo disso é a contratação de trabalhadores para um circo. Alguém para trabalhar na bilheteria, por exemplo, enquanto o circo está naquele local.
ou ainda para trabalhar em determinadas feiras industriais, feiras agrícolas, que são itinerárias e viajam aí pelo país inteiro, às vezes pelo mundo inteiro. Ok? A terceira hipótese é o contrato de experiência. Esse já é bastante conhecido da prática, do dia a dia do mundo do trabalho, né? Contrato de experiência. Também é uma exceção para a pactuação dos contratos. Por quê? Porque ele é um contrato por tempo determinado e não por tempo indeterminado, que é a regra geral. Bem, então, 3 hipóteses. Primeira, serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo. Segunda hipótese, atividades empresariais de caráter transitório. Terceira hipótese, contrato de experiência. Ok? Ora, e quais então as repercussões negativas dos contratos? Em que sentido é que ocorre essa repercussão? Falei para vocês sobre as suspensões e interrupções do contrato. Em regra, essas suspensões e interrupções não são computadas, elas não interferem na duração do contrato de trabalho por tempo indeterminado. Mas se a gente estiver diante de um contrato de trabalho por tempo determinado, a regra, o normal, o natural, se ninguém falou sobre nada diferente, é que esses prazos sejam computados para a terminação do contrato. Ou seja, você trabalhou, ingressou num contrato para a construção de um muro. E no início do contrato, você, digamos, ficou doente e precisou se afastar dessa construção. Aí, O professor pisou no fio da internet. O professor abandonou a gente, pessoal. A cara dele ficou ótima. Ele disse que a energia caiu. Ele disse que a energia caiu, mas voltou já. Você quer uma pausa de café? Liga o microfone. Deve ser uma pausa pro café isso aí, né? A energia caiu, ele falou. Aí mandou mensagem aqui. Pega o café, tem uma pausa pro café. eu tenho pico. Quem quiser ir no banheiro, vai agora, viu? Ridícula você, Marielle. Seu mal é esse, viu? Mas a aula tá massa, viu, velho? Boa tarde, pessoal. Lisla aqui. Deixa eu perguntar, Diego, deu intervalo? O que ele fez? Que eu tava fora. A internet caiu, a energia caiu na casa dele. Ah, tá. É porque como ele caiu, parece que apareceu eu aqui. Daí, mas qualquer coisa eu tô esperando ele me responder aqui, daí eu aloco ele de novo, tá bom? Ok, tudo bem. Estão gostando da aula, sim? Melhor do que a gente fazer videoaula, não é? Tá Verdade. ótimo, bem bacana. É, tem interação entre o professor e o aluno, eu acho que é fundamental neste momento. Então tá, eu vou entrar em outra reunião, qualquer coisa vocês só
clicam aqui que aparece mensagem para mim, tá bom? Deixa eu tirar uma dúvida, Lisla. Essa gravação ela vai ser disponibilizada no ambiente? Sim, via de regra, sim. Como que acontece? O aluno ele tem que estar presencial na aula, certo? Porque a aula é remota, a aula não é EAD, né? Na aula EAD, o aluno assiste a hora que ele quer. Na aula remota, pela portaria do MEC, o aluno tem que estar na hora da aula, né? Por isso que a gente está fazendo essa exigência de vocês para a gente validar tudo que a gente está encaminhando para o MEC, né? E daí, automaticamente, a gente valida, a gente grava a aula e o professor disponibiliza um link lá no AVA para vocês, para que, tipo, teve dúvida, vai lá, olha a aula de novo, né? Mas a intenção é que vocês façam essa interação entre professor e aluno, tá? Isso é aula remota, não é uma aula EAD. Combinado? Ok. Tá, vamos todo mundo se organizar aí, né? O que eu sempre falo, o planejamento está todo mundo conseguindo, nós professores também estamos conseguindo, porque assim, os funcionários nossos de casa também, né? Estão todos em quarentena, então a gente também está adaptando e também tá fazendo um planejamento para estar esse horário com vocês também, tá bom? Vamos junto aí, que daqui a pouco a gente passa essa pandemia, vai todo mundo aí estar lá na Unime de novo. Um beijo, então, para vocês. Diego voltou, vocês ficam com o Diego aqui para concluir a aula, tá bom? Beijo. Tchau, Lívia. Beijo. Vamos lá, pessoal. Continuando. Professor, aproveitar que o senhor voltou. Sim. A parcial, como é que será? E a prova? Sim, ótimo. Boa pergunta. A prova, inicialmente, vai ser para quando retornarmos às atividades presenciais, salvo se houver alguma mudança de plano, né? Então, a gente está em suspenso aí, porque a gente tem um prazo dado para a instituição de suspensão das atividades, que é do poder público, e se não mudar, a gente vai manter como era planejado. Se mudar, aí deve vir uma regra da própria instituição, que vocês vão ser comunicados assim que houver essa nova regra. Então, vocês aguardam, contando que tudo vai transcorrer normalmente. Se houver qualquer diretriz, a gente vai ser comunicado e passa direto para vocês. A parcial, que é mais importante, eu quero que vocês me passem no meu e-mail, institucional, que está no final não é o que está no final dos slides. Eu vou passar para o líder. O meu e-mail institucional é diego.budel@croton, ok? @croton.com.br, se não me engano. E aí, o que é que vocês vão fazer? Aquelas nossas perguntas pré-aula, que vocês sempre respondem, toda a aula, eu quero que vocês fotografem elas em PDF ou em foto, como vocês conseguirem, mas de preferência em PDF, e mandem para mim nesse e-mail institucional. Aí eu vou combinar com vocês um dia para todo mundo enviar. Todo mundo já vai fazendo no caderno, já deixa tudo pronto, acessa no AVA semanalmente, vai fazendo a questão, certo? Deixa tudo pronto, aí vocês vão digitalizar e enviar todos no mesmo dia, para não ficar perdido lá no e-mail. Aí eu vou pegar todos e pontuar, ok? Para nossas atividades parciais, considerando aquilo que vocês já estão sabendo que é a diretriz institucional de divisão desses pontos, em 25% nota máxima, 25% dos EDs. Então, vocês estão sabendo de todo esse percentual, não é isso? Que os outros professores estão fazendo. Ok, todo mundo ciente. Pronto, então é isso que eu vou seguir. E a parte que incumbe a mim passar a atividade para vocês, eu quero a resposta manuscrita em PDF daquelas perguntas que estão nas pré-aulas, ok? Bem, eu dava um exemplo sobre suspensão e interrupção no âmbito de um contrato por tempo determinado. Então, você foi contratado para construir o muro, ficou doente, o que é que aconteceu? Suspendeu o contrato, porque você, ou na verdade interrompeu, porque você ficou no período período de espera, que é por conta do empregador, e aí você foi para o INSS depois, e recebeu benefício previdenciário. Nisso, o muro foi sendo construído. Era um muro enorme.
que era para murar toda uma fábrica que estava sendo construída numa região. Esses foram contratados por tempo determinado, por 6 meses, que era o tempo da construção do muro. No 4º mês, você adoeceu. Passou o 4º, o 5º, o muro foi construído em 5 meses e meio, terminou com o seu contrato, em 6 meses e 10 dias, você convalesceu. E aí você retornou. E aí você disse, quero voltar ao trabalho, mas o muro já está pronto. O que é que aconteceu com o seu contrato? Esse período que você ficou afastado foi considerado para a terminação do contrato. E quando você retornar, seu contrato vai ser extinto, certo? Vai ser a extinção normal do contrato. Por quê? Porque chegou o advento do termo, o advento daquele final que foi combinado entre as partes. Ok? Então, o que aconteceu aí? Houve o cômputo desse período para essa duração do tempo determinado previsto para o prazo. Houve o cômputo desse período. Poderia não ser computado só se as partes dispusessem nesse sentido. É o que diz o 472, parágrafo 2º da CLT. Ele vai dizer o seguinte: nos contratos por prazo determinado, o tempo de afastamento, se assim acordarem as partes interessadas, aí ele não será computado na contagem do prazo para a respectiva terminação. O que é que ele está dizendo? Se ninguém falou nada, é porque conta. Ok? E aí existe uma discussão se extingue assim que chegar o advento do prazo, mesmo com o contrato suspenso, ou se espera o empregado retornar. A doutrina que prevalece é a de que espera ele retornar. Ele volta e aí extingue o contrato. Não pode extinguir com o contrato suspenso nem interrompido. Mas há divergência desse ponto. Certo? Ainda, o que acontece? Às vezes esse contrato vai ser suspenso ou interrompido, mas esse trabalhador goza também de uma garantia de emprego. Certo? Veja que as garantias de emprego, em regra, não ajudam, não servem, não beneficiam o empregado contratado por tempo determinado. Então, essa pessoa que foi contratada para construir o muro pela fábrica, aí teve eleição participa, ele se candidatou e foi eleito. Acabou o contrato dele? Acabou. Mas ele tem garantia de emprego do cipeiro, do representante dos empregados. Não importa. O contrato dele era temporário, era por tempo determinado, certo? Não vai ajudar ele. Professor, então, se ele se candidatar a dirigente sindical, ele não vai ter estabilidade de dirigente sindical. Não vai. Por quê? Contratado por tempo determinado. Professor, tem alguma exceção? Tem duas. Duas exceções. A primeira é a empregada gestante. Por quê? Porque o benefício ali não é para ela, é para a criança, ok? Então, a empregada gestante tem direito à sua garantia de emprego, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado. Ou seja, contratei uma moça num contrato de experiência, ela ficou grávida ou estava grávida, tem garantia de emprego. Da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, ok? Onde é que está isso? Súmula 244 do TST, no inciso 3, ok? Súmula 244, inciso 3. E, além da empregada gestante, vale destacar que tem uma jurisprudência atualizadíssima, que demonstra aí o fortalecimento de uma nova corrente que defende que essa garantia de emprego da gestante não vai prevalecer no contrato por tempo determinado da terceirização de trabalho, que é aquela contratada mediante a interposição de uma empresa de trabalho temporário. Nesse caso, aí tem a jurisprudência forte aí agora, dizendo que não se aplica a ela a garantia de emprego, porque ela é contratada por tempo determinado. Certo? Mas é um caso pontual, não é genérico, como parece ser essa súmula 244, dizendo que qualquer contrato por tempo determinado, regra geral, vamos dizer assim, da exceção da gestante, né? Ela
não, ela vai ter a garantia de emprego dela por ser gestante, até 5 meses após o parto. Além da gestante... Professor, Oi. está ocorrendo muito por esses tempos, devido a problemas da economia, que muitas empresas, principalmente empresas de televisão, de comunicação, Globo, essas empresas estão mudando o tipo de contrato de trabalho. Ou seja, eles estão mudando de PJ, né, que chamam, para a CLT. Qualquer direito que ele tem, que esse apresentador, sei lá, empregado, venha a perder na hora de passar para a CLT, ele pode ir à justiça e recorrer, ou será ali acordado como em contrato com a empresa? Veja, é preciso ver se essa contratação mediante pessoa jurídica, ela é real ou se ela é simulada, certo? Porque o que acontece, muitas vezes, ocorre essa simulação, que eu falei para vocês. Por que é uma simulação? Porque, na verdade, é uma relação de emprego. Pessoa física com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade, subordinação, certo? Presentes esses requisitos é relação de emprego. Ah, mas a gente botou no papel que era pessoa jurídica. Não importa, é relação de emprego. Mas se ninguém nunca for à justiça questionar, vai ser pago como pessoa jurídica, certo? É como se eu disser, ora, eu lhe vendi um produto quebrado, você comprou. Se você nunca for questionar a justiça, por mais que você tenha direito ao ressarcimento do valor, ao desfazimento do negócio jurídico, à indenização, você não vai receber, certo? Então é a mesma ideia. Se ele sempre contratou como pessoa jurídica e ele não era uma pessoa jurídica na prática, ele atuava como um empregado, como uma pessoa física prestadora de serviço, nesse caso, a gente está diante de uma fraude e aí a gente poderia cogitar de uma diminuição desses direitos, o que aí seria ilegal, ok? Seria ilícito, porque não pode haver diminuição dos direitos do trabalhador no âmbito desse contrato de trabalho, embora a gente possa falar aí de flexibilizações em tempos de crise, que até a própria Constituição permite, certo? Mediante negociação coletiva, por exemplo, mas aí teria que se cumprir a formalidade. Nesse caso, se utilizou de um expediente que é estranho à previsão legislativa, e a previsão legislativa ela é rígida, ela exige que seja feito conforme a normatividade trabalhista. Então, nesse caso, havendo uma relação de anterior que estava sendo simulada, não vai ser possível reduzir direitos, ok? Mas se de fato era um autônomo e agora ele passou a ser um empregado, aí, porque você está trabalhando de casa, agora eu preciso que você tenha restrições, que você faça da maneira que eu estou determinando, quando antes aqui você tinha total autonomia para fazer do seu jeito, porque você estava aqui no estabelecimento e isso traz uma certa, digamos, de alguma maneira isso não afetava os interesses do tomador. E agora, ou seja, você era realmente um autônomo e agora você é empregado, aí não há redução de direitos, não há, ao meu ver, como é que eu posso dizer, um liame entre um contrato e outro, certo? Mas se houver um contrato de emprego anterior, aí nesse caso, a gente vai perceber que não pode haver essa restrição de direitos sem seguir os formalismos que a própria legislação trabalhista prevê. E é preciso que você se pergunte, ora, mas se ele tem menos direitos como pessoa jurídica, por exemplo, pessoa jurídica não tem férias, pessoa jurídica não tem 13º, pessoa jurídica não tem FGTS, pessoa jurídica não recebe hora extra, e assim por diante. Por que ele aceitou isso, então? Às vezes é porque paga menos imposto de renda, certo? Então, existe essa, vamos dizer assim, essa motivação para que as pessoas aceitem esse tipo de contratação. Mas, às vezes, aceita por isso, e a realidade é que o que tem ali é uma relação de emprego. E há muitos doutrinadores que defendem que, diante desse caso, a relação de emprego deve ser reconhecida independentemente da vontade das partes. Ok? É uma questão de interesse público. Mas
digressões à parte, vamos falar do outro titular de garantia de emprego, que também consegue excepcionar esse bloqueio do contrato por tempo determinado. Quem é esse cidadão? É o empregado acidentado. O empregado que sofre um acidente do trabalho. O empregado que sofre um acidente do trabalho, ele tem uma garantia de emprego prevista no artigo 118 da Lei 8.213. Ele tem garantia, então, de 12 meses após o retorno às atividades, após o retorno após o retorno do auxílio-doença acidentário, independentemente dele ter recebido auxílio acidente ou não. E aí vem a súmula 378 do TST e vai nos dizer que isso esse caso é uma exceção à inviabilidade das garantias de emprego nos contratos por tempo determinado. Ele vai dizer no inciso 3, TST, súmula 378, inciso 3. O enunciado diz o seguinte: o empregado submetido a contrato de trabalho por tempo determinado goza da garantia de emprego, da garantia provisória de emprego, decorrente do acidente de trabalho previsto no artigo 118 da Lei 8.213. Ok? E Delgado, ele, ao tratar do assunto, ele é claro ao dizer que as outras garantias de emprego são inábeis a produzir esses efeitos no contrato a termo, no contrato por tempo determinado, certo? Não propiciam, então, a mesma extensão de efeitos que elas têm nos contratos por tempo indeterminado, ok? Bem, uma outra repercussão negativa para o empregado são os efeitos rescisórios desse contrato por tempo determinado. Existem duas hipóteses de rescisão do contrato por tempo determinado. Na verdade, dois gêneros. O primeiro gênero é a extinção normal. Eu disse normal, com N de navio. Normal do contrato de emprego. Essa extinção normal ocorre porque o prazo chegou ao seu fim, certo? Ele é por tempo determinado e aquele termo, certo ou incerto, ocorreu. E o contrato terminou com sua extinção normal. Se a extinção for anormal, aí é porque terminou antes. E esse término antecipado pode ser por iniciativa do empregado, e aí com ou sem justa causa, ou por iniciativa do empregador, também com ou sem justa causa. A gente vai ver isso quando a gente for estudar a cessação dos contratos de emprego. Então, tanto um quanto o outro pode ter uma justa causa ou não ter a justa causa e pôr fim ao contrato de maneira anormal. E aí, diante da extinção anormal, vamos ter a aplicação dos artigos 479 e 480 da CLT. O que é que vão nos dizer esses artigos? Bem, o artigo 479 vai prever uma indenização a ser paga pelo empregador. Essa indenização vai ser no valor da metade das remunerações que faltavam ser pagas, contado a partir daquele momento que ele pôs o fim anormal ao contrato, até a previsão de término do contrato. Ok? Ele vai pagar a indenização, que é a metade desse valor que seria pago durante esse período. O 479, então, diz exatamente: nos contratos que tenham termo estipulado, o empregador que, sem justa causa, despedir o empregado, será obrigado a pagar-lhe, a título de indenização e, por metade, a remuneração a que teria direito até o termo do contrato. Então, empregador pôs fim ao contrato de maneira antecipada, regra geral, paga a multa do 479. E o 480 vai dizer o quê? O 480 vai dizer, lembra da multa do 479 que a gente acabou de falar aqui em cima? Diz o 480. É aquela multa que o empregador paga ao empregado quando extingue o contrato por tempo determinado de maneira anormal. Essa multa aí vai ser paga pelo empregado quando ele der
por fim ao contrato de maneira anormal e, com isso, gerar prejuízos ao empregador. Ou seja, mas só quando ele gerar prejuízos ao empregador. Resumo da ópera. Empregador extinguiu o contrato de maneira anormal. Ele paga isso aí sem justa causa, né? Sem justa causa. Ele vai pagar a indenização ao empregado, metade do que faltava. Se o empregado pôs fim ao contrato sem justa causa, ele paga ou não paga? Não sei. Não sei. Ele gerou prejuízo? Ele gerou prejuízo. Então, empregador, comprove que você sofreu prejuízo. Comprovou? Comprovou. Se ele comprovou, aí o empregado paga a indenização. Em que valor? Prejuízo. No valor do prejuízo. Se o prejuízo foi R$10, a indenização é de R$10. Poxa, então a indenização pode ser bem menor do que a que ele receberia em circunstâncias idênticas? Sim, pode ser bem menor. Por quê? Porque é limitada pelo prejuízo. Ele vai pagar o prejuízo. O prejuízo, até que limite, se o prejuízo for de R$1 milhão, aí ele não paga tudo. Ele só paga até o limite da multa que lhe seria paga caso ele tivesse sido, vamos dizer assim, dispensado sem justa causa no âmbito do contrato por tempo determinado, que é o quê? Metade das remunerações que lhe seriam devidas do momento da despedida até o final do contrato. Veja a redação exata do artigo 480. Havendo termo estipulado, o empregado não poderá se desligar do contrato sem justa causa, sob pena de ser obrigado a indenizar o empregador dos prejuízos que desse fato lhe resultarem. Okay? Mas essa indenização, no parágrafo único do 480, vai ficar clara que ela não pode superar a multa, a indenização, melhor dizendo, prevista lá no 479. Ok? Então, veja que a extinção... Professor, Oi, pode falar. me tira uma dúvida, por favor. No caso da crise que estamos vivendo, sobre a questão da pandemia do coronavírus, e as pessoas que estão perdendo os seus empregos devido a essa pandemia, como é que fica a situação dessas pessoas que foram demitidas? Bem, veja só, a medida provisória 927, ela previu que esse estado de calamidade decretado pelo Congresso, ou seja, a Presidência da República, né, através dos seus ministérios, a Presidência da República, Planalto, ela definiu que aquela decretação de estado de calamidade feita pelo Congresso era um motivo de força maior para a dispensa dos empregados. O que isso quer dizer? O motivo de força maior quer dizer que o empregado que foi dispensado nesse período em razão da crise, ele, como é que eu posso dizer, ele não vai receber a multa de 40% sobre o FGTS, ele vai receber só 20%, certo? E, quanto ao aviso prévio, ele também só vai receber metade. Férias proporcionais, só metade. 13º proporcional, metade, certo? Por quê? Porque é considerado força maior. Além disso, há uma discussão sobre o aviso prévio, né? Se seria por metade ou se não seria devido. Eu fico com a doutrina de Luciano Martinez, que seria devido por metade, que é o texto expresso da CLT. Bem, existem outras formas da empresa não demitir, né? Para ela evitar essas demissões. Seja ela transformando aquele contrato em contrato de teletrabalho, ela pode antecipar férias individuais, mesmo que o período de férias, o período aquisitivo de férias ainda não tenha transcorrido. Ela pode dar férias coletivas, ela pode parcelar os depósitos do FGTS, que estão com a exigibilidade suspensa durante esses próximos 3 meses, né? Março, abril e maio. Aí ela vai, como é que eu posso dizer? Ela vai parcelar esses valores em até 6 vezes. Então,
o que ocorre? Existem alguns instrumentos que são feitos para fomentar a diminuição das demissões. Agora, ocorrendo a demissão, também esse mesmo instrumento visou a redução de custos da empresa. Não fez muita questão de proteger o trabalhador. Por sua vez, mais recentemente, a gente teve aí a aprovação de alguns benefícios para os autônomos, certo? Para os autônomos, mães de família, etc., que vão conseguir alguns benefícios durante esse período, mas que não são benefícios para os trabalhadores que têm carteira assinada. Com relação à sua pergunta especificamente acerca do trabalhador demitido, me parece que ele vai ter apenas mesmo uma redução das suas verbas rescisórias. E há ainda uma parte da doutrina, eu não sei se é amplamente majoritário ou não, eu não cheguei a pesquisar a fundo isso, mas uma parte da doutrina que eu estudei recentemente defende que, no caso de força maior, não há sequer direito ao seguro-desemprego. Okay? Eu achei isso um tanto estranho, eu acho que mereceria pesquisar um pouco mais, mas como não era objeto da nossa aula de hoje, você perguntou, eu estou comentando. Ok? Ok, professor. Obrigada. Nada. Aí, o que é que acontece? Ele vai ter, então, na extinção normal do contrato, que é aquela que chega ao termo do contrato por tempo determinado, vai ter direito a 13º proporcional, férias proporcionais com 1/3, liberação da FGTS, beleza? Mas não tem direito a multa de 40% sobre a FGTS. Já na extinção anormal, que é aquela que ocorre de maneira antecipada, aí, além dessas parcelas que já são pagas na extinção normal, pagam-se as multas do 479 ou do 480, que a gente já acabou de estudar, ok? Que é metade do que seria devido até o final do contrato, daquilo que faltou cumprir, ok? Sendo que, se for a iniciativa do empregador e sem justa causa, tem uma parte da doutrina que diz que ainda libera, além da multa, os 40%, ainda há o pagamento da indenização de 40% sobre a FGTS em favor do empregado. Uma outra parte da doutrina vai dizer que não há esse pagamento, porque a multa do 479 substitui a multa de 40% da FGTS. Há uma certa divergência nesse ponto, ok? E é incontroverso que, havendo a cláusula securatória do direito recíproco de rescisão antecipada, que está prevista também na CLT, aí, nesse caso, a rescisão antecipada do contrato por tempo determinado vai ser regida pelas regras inerentes à extinção dos contratos por tempo indeterminado, ok? Vale a pena a gente falar ainda sobre essa cláusula securatória. Por quê? Porque ela vai gerar direito ao aviso prévio, ok? Tanto é assim que a súmula 163 vai falar do aviso prévio no contrato de experiência. Olha só o que diz a súmula. Cabe aviso prévio nas rescisões antecipadas dos contratos de experiência na forma do artigo 481. Ora, qual é o artigo 481? Aquele pactuada a cláusula securatória do direito recíproco de rescisão antecipada. A rescisão vai ser regida, então, pelas regras que se aplicam à cessação do contrato por tempo indeterminado. Eu vou ler o artigo 481 para vocês terem contato com a legislação. Diz o seguinte: aos contratos por prazo determinado que contiverem cláusula securatória do direito recíproco de rescisão antecipada, do direito recíproco de rescisão antes de expirado o termo ajustado, aplicam-se, caso exercido tal direito por qualquer das partes, os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado. Ok? É isso que diz o artigo 481. Ora,
gente já viu que para ter um contrato por tempo determinado, é preciso haver a hipótese de cabimento. Então, a gente vai ter que analisar isso para ver se o contrato é regular, não sei. A hipótese de cabimento está presente? Quais são elas? Serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação do prazo. É o serviço que justifica. Então, diz respeito à atividade do laborista, certo? Nesses casos, Delgado dá como exemplo trabalhador temporário da Lei 6.019/74, aquilo que eu já falei para você da construção de um muro. A segunda hipótese são atividades empresariais, de caráter transitório. É a atividade da empresa, que é passageira, que é fugaz. Nesse caso, a gente tem como exemplo a contratação para feiras industriais, feiras agropecuárias, comerciais, atividades circenses e outras atividades sazonais. E, por último, o contrato de experiência, que vocês já conhecem, que é um contrato de prova. Apesar dele ter uma regulamentação meio lacônica na legislação, ele tem como finalidade a aferição da qualificação profissional do trabalhador e de sua adaptação ao contrato e à empresa. É um contrato, como eu disse, de prova. É um contrato para experimentar, para conhecer, certo? E, além dessas hipóteses, existem outras hipóteses de contratos por tempo determinado na legislação extravagante, que vocês já ouviram eu falar aqui, inclusive na aula de hoje, como atletas e artistas profissionais, certo? E o motivo é que eles tendem a aperfeiçoar aí com o tempo sua técnica e os valores ficam defasados, e por isso entende-se até que, nesses casos, o contrato por tempo determinado lhes é benéfico. Quanto ao contrato de experiência como um contrato de prova, vale a pena a gente lembrar que, se você já contratou uma pessoa para uma função no contrato de experiência, já houve a prova, já experimentou. Tanto um quanto o outro já experimentaram o contrato. Se não deu certo daquela vez, só realmente depois de um período considerável, um período razoável, é que se poderá pactuar um novo contrato, nos mesmos termos, para a mesma função, ok? Vale a pena a gente falar prazo, limite de duração desses contratos por tempo determinado. Afinal, vocês sabem que eles são por tempo determinado, mas quanto pode durar esse tempo determinado? Bem, é de 2 anos. 2 anos é a regra geral, ok? Vocês vão encontrar uma súmula do STF falando de 4 anos, defasada, ok? Hoje o entendimento prevalecente no âmbito da jurisprudência é de que é por 2 anos. Ah, professor, mas se prorrogar, tem que prorrogar dentro dos 2 anos. Com a prorrogação, tem que ser 2 anos, já com a prorrogação, ok? É o que determina o artigo 445, certo? E, se for contrato de experiência, aí não pode ultrapassar 90 dias. E é a mesma coisa com relação à prorrogação. A prorrogação é dentro dos 90 dias. Exemplo, 45 por mais 45. Ah, professor, 90 por mais 30? Não pode. O que é que vai acontecer se eu fizer? Vai virar um contrato por tempo indeterminado. Vocês tiverem na dúvida quanto a isso, dá uma olhada na súmula 188 do TST. Ela vai dizer: o contrato de experiência pode ser prorrogado, respeitado o limite máximo de 90 dias. Ok? É o que diz a súmula 188. Então, havendo essa prorrogação, para ver se o limite foi respeitado, você deve somar o período inicial, antes da prorrogação, e o período após a prorrogação. Nos contratos por tempo determinado, em geral, salvo aqueles decorrentes de lei específica, exemplo, atleta profissional, o período é maior, certo? A regra geral, 2 anos. Exceção para mais, leis específicas. Exceção para menos, contrato de experiência. Que qual é o prazo? 90 dias. E esse limite deve ser respeitado, mesmo havendo prorrogação. Como eu disse para vocês, você viu a súmula 195 do STF e ela disse diferente. Ela está defasada. Desde a ordem constitucional de 88, o STF não tem mais voz na legislação infraconstitucional. Ele fala sobre Constituição, não
sobre lei federal, ok? E nesse ponto, não tem prevalecido, então, aquele antigo entendimento do STF de 1963. Então, não prevalece isso, ok? Prevalece o que eu falei aqui, que é o prazo máximo de 2 anos, certo? Além disso, o artigo 451 da CLT determina que o contrato por tempo determinado, ele pode ser prorrogado, mas só por uma vez. Só por uma vez, uma única vez, a prorrogação do contrato por tempo determinado pode acontecer, certo? Então, eu contratei por 1 ano, daí eu prorroguei por mais 6 meses, porque a minha atividade empresarial era de caráter transitório. E agora eu quero prorrogar por mais 6, para completar os 2 anos, porque eu poderia. Eu tenho um prazo de 2 anos, limite máximo. Mas eu não posso. Por quê? Porque eu já prorroguei uma vez. Prorrogou uma vez, não prorroga a segunda. Certo? Estavam me ouvindo? Agora sim. Vocês pararam de me ouvir quando? Rápido, foi segundos. Ah, beleza, ótimo. Eu estava atento aqui, consegui pegar essa oscilação do microfone que desligou sozinho aqui. Bem, então, como eu disse para vocês, se prorrogou mais de uma vez, o que é que acontece? Converte o contrato, que era por tempo determinado, em contrato por tempo indeterminado. Por quê? Porque o descumprimento de qualquer dessas formalidades vai gerar essa consequência, que é a conversão na regra geral, que é o contrato por tempo indeterminado, ok? Vai gerar a conversão do contrato por tempo determinado em contrato por tempo indeterminado, ok? E, apesar de eu poder prorrogar, eu só posso prorrogar uma vez só. E apesar de eu poder também contratar outras vezes por tempo determinado, essa sucessividade, esses contratos sucessivos, precisam ter um lapso temporal mínimo entre um e outro. Então, há um limite temporal à pactuação sucessiva de contratos por tempo determinado, que não se confunde com a prorrogação dentro de um contrato só. Estou falando de um contrato, depois outro, depois outro. Esse aí não tem limite de vezes, mas tem um limite de tempo entre, né? Tempo de um para o outro. Vamos dizer assim, um intervalo intercontratos. Esse intervalo intercontratos, ele vai ser de 6 meses, no mínimo, 6 meses. Se eu, dentro desses 6 meses, pactuar um segundo contrato, se pactuei o primeiro, acabou. Dentro dos 6 meses seguintes, eu pactuei o segundo contrato, o segundo contrato considera-se por tempo indeterminado, certo? Com relação então, não há um limite de número de vezes que pode contratar isso na vida, mas há um limite quanto ao tempo entre um contrato e outro. Quanto ao contrato de experiência, isso é mais delicado. Por quê? Porque é um contrato de prova e 6 meses talvez não seja suficiente para demonstrar que as circunstâncias mudaram. Nesse caso, pode ser necessário um tempo maior. Esse tempo precisa ser razoável. Digamos, um tempo de mudança na qualificação do profissional, ou um tempo que demandou uma mudança no modo operacional da empresa, certo? Então, é preciso prestar atenção nesses detalhes que vão variar de acordo com o caso concreto. Mas, o que é importante para a gente aqui agora é perceber que, no contrato de experiência, se eu vou contratar a pessoa em outra função, para outro serviço, aí a prova é outra. Então, eu não preciso esperar esse tempo tão grande para tentar um outro contrato de experiência. Exemplo, contratei um vigilante num contrato de experiência para o meu cursinho. E aí, esse vigilante, ou esse vigia, ele não era tão... Não me deixou contente o trabalho dele, não me satisfez. Eu disse, você é um cara, um bom profissional, mas não satisfez as minhas necessidades. Eu vou encerrar esse contrato de experiência.
Por outro lado, eu vi que ele é um cara muito, muito eloquente, um cara que fala muito bem, tem uma dicção muito boa. Eu disse, poxa, esse cara podia dar aula num curso que eu tenho sobre segurança pessoal e patrimonial. Aí eu ligo para ele e digo, olha, você já pensou em dar aula? Ele diz, eu dou aula, eu sou professor de segurança pessoal e patrimonial. Aí eu disse, que maravilha, quero contratar você. Posso fazer num contrato de experiência? Posso, é outra função. Não é um bom vigilante para o que eu precisava, mas ele pode ser um professor magnífico. E depois desse contrato de experiência, realmente você vai continuar aqui como professor. Como vigilante não deu certo, ou como vigia, mas como professor deu super certo, ok? Então, é preciso ter atenção para essas peculiaridades, para essas pequenas peculiaridades que esses institutos nos trazem. Aqui, então, vale a pena a gente reprisar, frisando, então, aqueles 6 meses a partir da redação do artigo 452 da CLT. Ele vai dizer, considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder dentro de 6 meses a outro contrato por tempo determinado, certo? Salvo, aí vem a exceção, porque assim é a regra geral, mas nem sempre é assim, salvo se a expiração deste, ou seja, do contrato por tempo determinado, dependeu da execução de serviços especializados, são serviços muito especializados, ou da realização de certos acontecimentos. Ou seja, tinha um acontecimento que ocorreu e que extinguiu o contrato por tempo determinado, porque no momento que ele, digamos, um período pós-carnaval de muitas viroses, e aí eu tinha contratado 6 enfermeiras para o meu hospital por tempo determinado. E eu contratei por 4 meses, que não era de experiência, era por tempo determinado. E aí, o que é que aconteceu? Passou os 4 meses e elas trabalharam, passou o período de aumento das viroses, elas foram dispensadas. Só que aconteceu um outro acontecimento novo, que foi esse novo vírus. E aí eu quero contratá-las de novo, também por um período de tempo determinado. Por quê? Porque até que esse evento passe, digamos, por mais 4 meses. Posso fazer isso? Posso, mas não tem 6 meses entre um e outro. Mas é uma exceção. Por quê? Porque dependeu da realização de certos acontecimentos. São acontecimentos certamente suscetíveis de uma previsão aproximada ou imprevisíveis. Aconteceram esses fatos, e aí é uma exceção a esse lapso de 6 meses entre um contrato por tempo determinado e outro contrato por tempo determinado. Exceções são serviços especializados e realização de certos acontecimentos. Nesses casos, a gente tem aí a possibilidade de excepcionar esses 6 meses, ok? Constatado uma eventual fraude nessas contratações, a gente aplica o artigo 9º e vai entender aí como contratos por tempo indeterminado, todos esses que que foram objeto da fraude, certo? Então, todos esses foram objeto de fraude. Se a gente vê que não atende aos requisitos da lei ou que houve algum tipo de pactuação sucessiva de vários contratos por tempo determinado e que, na verdade, não é nenhuma das hipóteses legais, a gente vai declarar aí esse contrato como sendo um contrato por tempo indeterminado. E essa é a consequência jurídica, que certamente será reconhecida em juízo, caso haja alguma postulação judicial. Bem, assim a gente termina nosso encontro de hoje. Vou disponibilizar as aulas pela internet. Vou falar aqui o nome dos presentes. Se alguém tiver aí